Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo! Que alegria ter você aqui comigo hoje para a nossa aula passo a passo. Eu vou ensinar como fazer um biscoitinho de Páscoa delicioso, muito simples de preparar, usando apenas ingredientes fáceis e que fazem bem. E antes da gente colocar a mão na massa, eu quero muito saber quem é que está aqui comigo hoje. Escrevam aqui no chat de onde vocês são. E aproveita e me conta, você já é minha aluna ou já tem algum e-book meu? Se sim, digita aqui, sou Pitadinha. E se você é nova por aqui ou novo, digita novata ou novato, que eu quero te dar as boas-vindas. E para quem não me conhece, eu sou Vanessa Montenegro, sou gastrônoma e a responsável pela comunidade Pitadinha de Saúde. Eu já ajudei mais de 8.000 alunas a transformarem as suas cozinhas com receitas de muffins, bolos, cookies, pães e preparos do dia a dia que são saudáveis e sem glúten, mas que têm um segredo. Eles têm sabor, são gostosos de verdade e muito práticos e fáceis de fazer. Olha só o que dizem algumas das minhas alunas. Me chamo Raimunda Pimenta, moro em Natal, Rio Grande do Norte. Conheci através do Instagram a Pitadinha da Saúde. Antes de comprar o pacote, entrei em contato com ela, queria tirar umas dúvidas, né? E deu certo, eu fiz. Estou amando as receitas. São receitas práticas de fazer, já fiz várias receitas. Até agora não errei nenhuma. Lógico que umas não ficou tão perfeita do que as outras, podia ter ficado melhor. Fico ansiosa quando boto no forno, às vezes tiro o ano do tempo. Mas assim, muito prática. O suporte de Vanessa, para mim, é top, né? Às vezes eu passo mensagem com ela, fico super preocupada dela querer responder rápido, mas a Vanessa não precisa, certo? Então, recomendo demais. Estou muito feliz e recomendo demais. Eu conheci a Vanessa numa masterclass, que eu vi assim, por acaso, né? Tava fazendo propaganda no Instagram e era sobre pão. E eu tava procurando alguma coisa, assim, pra aprender sobre pão. E eu falei, nossa, é isso que eu quero. E eu me lembro que eu assisti a masterclass, naquela noite mesmo que eu vi a masterclass de um pão de cereais, que eu me lembro que era um pão de cereais com aveia, e era do jeito que eu queria. E aí eu entrei no clube, e naqueles dias mesmo eu já fui fazendo pão. Só que aí, lógico, a primeira vez não deu muito certo, o meu pão ficou meio, assim, úmido. E aí eu fui conversar com ela no particular, e eu fui muito bem recebida por ela, pelo suporte, ela me deu muita atenção. E aí dali pra frente, a gente tá sempre se conversando dentro do grupinho. A Vanessa é muito legal, ela sempre ouve a gente, os nossos palpites. Boa noite, meninas. Meu nome é Carla, eu sou daqui de Jundiaí, interior de São Paulo, e eu conheci o trabalho da Vanessa através do Facebook. Eu comprei primeiramente o e-book de bolos e muffins saudáveis. Comecei a fazer as receitas, excelentes receitas, muito práticas, gostosas. Depois eu comprei um outro e-book, que foi de salgados irresistíveis, muito bom também. E por fim eu comprei o curso online dela através da plataforma Hotmart. As aulas são dinâmicas, os ingredientes super acessíveis, aulas práticas. Ela dá muito suporte através do WhatsApp. Eu estou amando as aulas do curso online dela. Vale muito a pena, gente. Ela é uma graça, dá suporte, sempre tirando as dúvidas. Vale muito a pena. Então, eu sou nutricionista e meus filhos não podem comer nada que tenha leite. Então, eu sempre busco receitas que não tenham leite nem derivados de leite. E um dia, no Instagram, apareceu um anúncio pra mim da Pitadinhas de Saúde. E eu fui ver como é que era. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um e-book de receitas de bolos. Eu vi o preço, falei, esse preço aqui, compensa, compensa. E todos os bolos que eu testei, todas as receitas que eu testei, todas elas deram certo, todas elas ficaram ótimas. E como eu sou nutricionista, eu pensei em fazer uma oficina com essas receitas. Então eu fiz uma oficina para as crianças, expliquei o poder dos alimentos, dos nutrientes, com as receitas da Pitadinha de Saúde. Minha missão é provar que você pode comer bem, de forma prática e deliciosa, sem precisar passar horas na cozinha ou usar ingredientes complicados. Sabe aquele bolo caseirinho, fofinho? Ou aquele pão macio que você ama? Imagina poder comer sem culpa e sem preocupação, sabendo que vão fazer bem para a tua saúde e não vão te deixar estufada nem passando mal. É exatamente isso que eu ensino e sem usar trigo nem açúcar refinado. E essa receita de hoje é o reflexo disso tudo. É saúde com prazer e muita praticidade. É uma pequena amostra do que temos dentro do Clube Pitadinha de Saúde. E além dessa receita maravilhosa, eu vou aproveitar para contar um pouquinho de como o clube funciona e como você pode fazer parte dessa comunidade com uma condição muito especial. Mas agora vamos ao que interessa. Me conta quem está animada ou animada aqui no chat para aprender
fazer essa receitinha de hoje. Eu vou começar mostrando os ingredientes que a gente vai usar e as possíveis substituições. E não se preocupe, eu vou enviar tudo em detalhes no nosso grupo VIP. O material de apoio com os ingredientes, medidas e substituições, tá? Então não se preocupe. Se você ainda não está no grupo VIP, entra no link que a produção vai deixar agora aqui no chat para você não perder nada, tá? Tudo vai ser enviado no grupo. Então, vamos aos ingredientes que eu separei aqui. Nós vamos usar um ovo, que é a proteína da nossa receita. Vocês vão ver como ela é rica nutricionalmente, apesar de ser um biscoito. Nós vamos usar também hoje azeite de oliva, que é a gordura boa do nosso preparo. Pode substituir por óleo de coco se preferir, manteiga se você consome lácteos ou outra gordura que preferir, tá? Como óleo de girassol também. Às vezes, você não tem a melhor gordura, a mais saudável, mas quer fazer um biscoito artesanal. Então, usar o óleo de girassol, uma gordura de palma, são alternativas mais baratas e melhores do que as utilizadas pela indústria nos biscoitos ultraprocessados. Para adoçar hoje, a gente não vai usar açúcar, vamos adoçar de forma mais natural com tâmaras que eu deixei hidratando aqui em água morna por cerca de 15 minutos até ficarem bem molinhas, tá? Vanessa, eu não quero adoçar com fruta. Pode substituir? Sim, na mesma proporção, por açúcar mascavo, açúcar de coco, demerara. Você tritura antes o demerara no liquidificador para ele ficar bem fininho, tá? Dica já e de cara. E você pode usar adoçante natural também, se você tiver recomendação médica para isso, para quem não pode açúcar nem fruta, tá? Eu vou deixar as recomendações também lá no e-book, no material que eu vou enviar no grupo. De farinha, eu ia usar uma aveia bem fininha, uma farinha de aveia bem fininha, mas eu vi que eu não tinha, então eu fiz aqui um mix sem glúten, que eu vou passar tudo para vocês também, tá? Com farinha de arroz, amido de milho, polvilho doce, coloquei farinha de castanha de caju para poder deixar esse preparo aqui mais rico nutricionalmente e agregar em fibras também. Vanessa, não posso usar aveia. Não se preocupe também. Pode substituir pelo mix sem glúten. Eu vou deixar tudo descrito lá no nosso material. Você pode estar misturando com farinhas de oleaginosas, essas farinhas brancas, para agregar nutricionalmente, tá? Dá para adaptar de acordo com as suas preferências e já tem tudo isso lá no material. Então, de base, temos apenas 4 ingredientes simples e você vai adaptando de acordo com a sua preferência. E como opcional para agregar sabor, você pode usar baunilha, raspinhas de limão ou de laranja, canela, cravo, raspas de chocolate, granulado, pode variar esse sabor, inclusive transformar em biscoitinho de chocolate, adicionando 2 colheres de sopa de cacau em pó junto das farinhas, tá? É só adicionar essas 2 colheres na hora que você fizer o seu mix de farinha ou usar a aveia. E hoje, para fazer essa receita, eu vou usar um processador. Não é necessário. Pode fazer tudo à mão mesmo, sem problema algum. Mas, como eu vou usar as tâmaras para adoçar hoje, eu preciso triturar essas tâmaras de alguma forma. Então, se você não tiver um processador, bata no liquidificador com o ovo e a gordura utilizada na receita. Não adicione a água, tá? Isso pode deixar o biscoitinho duro. A água do molho será descartada. Se for usar açúcar ou adoçante, é só bater com o fouet numa tigela junto com o ovo e a gordura até fazer esse creminho inicial que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou bater aqui rapidinho. Vamos descartar essa água do molho, tá? Ó. Então, não usa nada dessa aguinha da tâmara. Vou colocar aqui no processador e vamos bater rapidinho. Você já pode, sim, adicionar o ovo e a gordura. Relembrando,
Se você for fazer com açúcar ou adoçante, não tem problema. Não precisa de processador, não precisa de liquidificador. Você vai colocar tudo na tigela e vai bater com um fouet ou com um garfo, tá? Se você não tiver um fouet, até virar um creminho que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos bater aqui rapidinho. Se o processador for grande, assim como o meu, você vai ter um pouquinho de dificuldade só para bater as tâmaras, porque a quantidade é pouquinha. E aí você é só ir raspando as laterais para dar uma ajudinha aqui ao aparelho. Dei uma triturada aqui nessa parte, fiz um creminho, tá? Ele ainda tá um pouco pedaçudo por conta das tâmaras. Se fosse açúcar ou adoçante, ele ficaria um creminho mais homogêneo. E a gente vai começar a colocar a farinha aos poucos, tá? Nunca, quando a gente usa farinhas sem glúten, nunca adicione a farinha toda que é pedida na receita. Por quê? As farinhas sem glúten variam muito, tá? Na absorção da umidade. Então, elas variam também de lote para lote, marca para marca. Se você colocar a farinha toda de uma vez, seja ela farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de oleaginosas, você não vai saber o comportamento dessa farinha na receita, tá? Principalmente se ela for nova, né? Se você tiver adquirido há pouco tempo. Se você já vem usando o mesmo lote há algum tempo, você já vai saber como ela funciona. Então, a gente vai adicionando, coloca pelo menos metade da farinha e deixa metade a postos. Lembrando, se você não usar um processador, vai colocar tudo isso na tigela e vai mexendo com a colher ou com uma espátula. A farinha também ajuda, no caso, usando frutas, né, a triturar melhor. No lugar dessas tâmaras, você pode adoçar também com uvas passas, sem problema, se for mais fácil de encontrar aí na sua cidade. Mas hoje em dia, tâmara a gente está encontrando bem facilmente, né? Antes era mais difícil. Vanessa, coloquei farinha demais, o que é que eu faço? Coloca mais gordura para poder dar o ponto dessa massa, não coloca água. Algumas receitas que já levarem água, você pode até ajustar com água, mas nesse caso aqui, a receita não pede água. E a água pode deixar o seu preparo duro, tá? Pode deixar o biscoitinho muito duro. Assim como o excesso de farinhas também. O excesso de farinhas pode deixar o biscoitinho, em vez de crocante, ele duro. Então, preste atenção nessa etapa. Não coloque nem farinha demais e nem água.
já tá formando a massa aqui. Você vê que eu vou sempre abrindo para ajudar o processador aqui a unir todos os ingredientes, raspando sempre as laterais. Nessa etapa, eu já posso adicionar o sabor do meu biscoitinho. Hoje eu vou usar a tangerina. Fica uma delícia a combinação de tangerina com chocolate. Mas você pode colocar limão, como eu já falei, e adicionando outros sabores. Canela fica uma delícia também. Pode colocar café solúvel. Eu nunca fiz biscoitinho de café, mas já foi dica de uma aluna, que uma cliente dessa aluna disse que queria biscoitinho de café e a gente estava conversando para construir a receita. Então, pode adicionar o café solúvel aqui também, nesse preparo. 1 a 3 colheres de chá do café solúvel. Prontinho, rasquinhas. E aí a gente bate só mais um pouquinho e tá pronta a nossa massa. Viu? Em minutinhos, a massa se formou aqui dentro do processador. Você reparou que eu não coloquei toda a farinha da receita. Eu ainda tenho aqui, ó, uma boa quantidade, tá? E agora, eu vou colocar essa massa aqui no tapete de silicone, pode ser na sua bancada, aonde você preferir abrir essa massa. Ela é uma massa maravilhosa de trabalhar, vocês vão ver. Ó. Ela já sai prontinha do processador. Ó. Ela sai sem grudar das mãos, se você acertou o ponto. Se não tiver nesse ponto de desgrudar das mãos, você vai ajustando, tá? Colocando um pouquinho mais de farinha, como eu disse, sempre aos pouquinhos. Deixa eu tirar aqui tudo. Vou colocar aqui. Vocês estão achando a receita fácil, gente? Até agora a gente só misturou os ingredientes. Agora eu falo pra vocês, muita gente erra nessa parte aqui, tá? Então, fica atenta quando estiver colocando as farinhas. Então, ó, tô aqui com uma massa maravilhosa, ó. Não tá grudando na mão. Se tivesse grudando, eu poderia colocar mais um pouquinho de farinha aqui mesmo. E uma dica muito legal que eu gosto sempre de compartilhar com as alunas, tem nas aulas dentro tanto do guia dos cookies e biscoitinhos quanto do clube. Para abrir a massa, você também pode utilizar esses saquinhos de cozinha. Ó, você abre o saquinho e usa o lado de dentro do saquinho. Evita que você coloque mais farinha, né, para ela não ir grudando. E se você for colocando mais e mais farinha, isso vai deixando a massa ressecada e a gente não quer isso. Então, você pode colocar a massa dentro, né, para abrir o saquinho, ou colocar aqui na sua bancada, colocar o saquinho por cima e abrir com o rolo ou com a garrafa, tá? Não deixe de fazer essa receita, porque você não tem um utensílio ou outro. O rolo pode ser facilmente substituído por uma garrafa de vidro,
Eu sei que você vai dar teu jeito aí para fazer essa receita, não deixa de fazer. E, gente, eu sempre falo para as alunas, assim, em algumas postagens também no Instagram, um simples biscoitinho desse, um bolo, é uma porta de entrada para uma pessoa que não consome comida saudável, não gosta, torce o nariz para comida saudável. Então é uma porta de entrada para essas pessoas entrarem no mundo saudável, né? Muita gente não gosta, tem preconceito ou provou já alguma coisa ruim, né? Aquele preparo feito só com farinha de arroz que estraga tudo, que deixa tudo esfarelando, seco. Então, se alguém teve uma experiência dessa, eu tive. No começo, quando eu comecei a testar a receita, gente, a gente errar demais, né? Colocar só farinha de arroz ou só farinha de amêndoas é o contrário, né? Deixa tudo solado. Farinha de amêndoas sozinha deixa o bolo solado. Fica horrível. Então, é uma porta de entrada maravilhosa. Imagina um biscoitinho desse que só faz bem. Você oferece para uma pessoa que não gosta de comida saudável e ela pode olhar a comida saudável com outros olhos a partir de um preparo como esse, de um bolo, de um cookie, aqueles cookies tradicionais que a gente faz maravilhosos. Imagina. Dificilmente, se você der para a pessoa provar, ela que não sabe, né, que é saudável, ela não vai dizer que aquilo é saudável, porque realmente é muito saboroso e é surpreendente. Então aqui, ó, você abre com a ajuda do saquinho, com o rolo. Essa massa, tô notando ela um pouco molinha também. O que que você pode fazer? Ela não tá grudando, mas ela tá um pouquinho molinha. E uma dica super importante é colocar na geladeira. Se você colocar na geladeira por uns 15 minutinhos, ela já vai abrir muito melhor. Já vai ser bem melhor para você tirar aqui os formatos. Você não vai ter nenhuma dificuldade. Então, hoje, como a gente vai fazer nossa aula, né, com a temática de Páscoa, o nosso biscoitinho é de Páscoa, eu vou usar esse cortador de coelhinho. Mas é claro que se você não tiver esse cortador de coelhinho, você pode fazer no formato que você quiser. Inclusive fazer bolinhas e achatar com garfo, tá? Aquele formatinho tradicional que a nossa avó fazia, tá? Então, ó, vou usar aqui o cortador de coelhinho, facinho de fazer. A gente vai cortando e para tirar, e vamos colocar agora no tabuleiro, tá? A gente pode tirar a massinha com a ajuda de uma espátula, do utensílio que você tiver, ó, para tirar assim mais fácil. Ó. Fica uma massinha bem maleável. Se você acertou o ponto da massa, ela fica assim, ó, ótima de trabalhar, tá? Por isso que eu digo para ter atenção, para colocar a farinha aos poucos. Vamos colocar tudo isso no tabuleiro. E aí, ó, a massinha que for sobrando, você vai tirando que a gente vai abrir ela novamente, tá? Ó. Vai tirando o excesso. Que a gente vai juntar tudo, abrir novamente com o rolo. Lembrando que essa massa fica bem mais fácil de manusear se ela tiver geladinha, tá? Não vai dar para colocar na geladeira. Então, a gente vai assim mesmo, ela fica mais molinha. Então, a gente vai pegando com cuidado. Vai arrumando no seu tabuleiro. E a sobra da massa, a gente vai juntando aqui de ladinho
que a gente vai abrir tudo novamente. Vou abrir só mais um pouco de massa, não vou abrir toda, para vocês não terem que ficar aí esperando. Gente, esse é um ótimo momento para você, se tiver criança, convidá-la a participar do preparo. Isso ajuda também elas a aceitarem melhor os alimentos. É um ótimo momento para você explicar que aquilo ali, se ela for aberta a isso, claro, explicar que aquilo é um biscoitinho saudável, que é uma delícia, que vai fazer bem. É ótima para aquele marido que torce o nariz da comida saudável. Aí, para quem você não conta o que tem, só conta depois que ele experimentar e que você conta, tá? Que é saudável e fala que não tem açúcar. Ou se você usar açúcar, que é um açúcar mais saudável. Prontinho. Essa receita, se for biscoitinho desse tamanho, rende cerca de 20 a 22 biscoitinhos, tá? Aliás, eu tô chamando aqui de biscoitinho porque aqui na minha cidade, eu moro no Recife, a gente chama de biscoito, mas eu sei que muita gente, né, em várias regiões do país, vocês chamam isso de bolacha. Então, perdoe-me, eu vou chamar de biscoito porque é o costume daqui, mas vocês entenderam, né, que para vocês pode ser uma bolachinha deliciosa. Ó, tudo aqui. Agora, a gente vai levar ao forno. Sim, gente, enquanto eu tava abrindo aqui, vocês na casa de vocês, enquanto vocês estiverem abrindo a massa, você já pode ligar o forno. Por quê? Vamos falar agora um pouquinho de forno. O segredo aqui é o forno pré-aquecido a 180 graus. Eles vão assar rápido, geralmente entre 15 e 20 minutinhos, dependendo da potência do forno. Eu recomendo usar um termômetro de forno para uma melhor precisão. Ficou dourado embaixo e em cima pode ainda não estar duro completamente, mas vai firmar depois que esfria. Ó, isso aqui, se você não conhece, é um termômetro de forno, tá? Eu falo muito dele para as alunas lá dentro do Clube Pitadinhas de Saúde. É um dos temas muito abordados, principalmente nas masterclasses. Quando eu falo de pão, né, de cookies, muita gente erra os cookies por causa da temperatura baixa do forno. Se você sola um bolo que você tem certeza que aquela receita é boa, então o seu forno estava com a temperatura baixa, tá? Então, atenção na temperatura do seu forno. O marcador externo, ele marca um número, né? Marca uma temperatura e dentro dele não necessariamente vai estar com aquela temperatura, tá? Eu dou sempre o exemplo do meu forno, eu uso um forno convencional, tá? Então, fora do meu forno, fica em 240 graus para dentro poder estar em 180. Então, atenção a isso, tá? E, se possível, adquira. Não é caro, tá? Você encontra por R$ 20, 20, R$ 30 no máximo na internet. Eu vou, inclusive, deixar o link, se vocês quiserem, na apostila em PDF que eu vou enviar para vocês, porque, assim, salva muitas receitas. Principalmente quando a gente precisa que a receita tenha uma temperatura, assim, exata, como cookies e pães, tá? Aqui o biscoitinho, ele é mais tranquilo, tá? Se você tiver um forno desregulado e ele for numa baixa temperatura, ele só vai demorar mais para assar. Mas é importante, tá, seguir essa recomendação. Eu vou pedir para colocar isso aqui no forno. Eu já deixei pré-aquecendo, eu não, né? Minha produção deixou pré-aquecendo para mim na hora que eu tava aqui cortando os biscoitos. Foi o momento de ligar o forno. Então, o meu demora 15 minutos para aquecer,
tá? O seu pode ser diferente. Se for um forno elétrico, às vezes ele é bem rápido para pré-aquecer. Então, observa isso. Eu tô passando a minha experiência com o meu forno, mas o seu pode ser diferente, tá? Só peço que tenham atenção, se você puder controlar essa temperatura com o termômetro, é o que eu recomendo, tá? Seria ótimo. Então, isso vai ao forno. Enquanto isso, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso Clube Pitadinha de Saúde. Pronto. E enquanto o cheirinho do biscoito não sobe, eu quero cumprir o que eu prometi no início. Contar como você pode ter esse tipo de preparo sempre na sua cozinha. Essa receita de apenas 4 ingredientes simples e saudáveis é deliciosa, mas imagina ter um lugar onde você encontra a solução para café da manhã, para o lanche da tarde, para o lanche da criança, para o almoço, para o jantar e principalmente para o seu momento. Aquele momento em que você quer comer um bolinho e não quer se sentir culpada, para quando você quiser se deliciar com cookies e biscoitinhos deliciosos, não ficar com peso na consciência. Imagina comer um pão que faz bem para a sua saúde, que te nutre. No clube, o objetivo é você saber exatamente o que você está consumindo e saber aquilo que nutre o seu corpo. E você que quer trabalhar com confeitaria funcional ou já trabalha e quer aprimorar. Dentro do clube, eu ensino a mistura inteligente de ingredientes. Eu te mostro que se você combinar a proteína certa com a gordura boa e fibras, o seu doce não vai gerar pico glicêmico em quem comer, mesmo se você usar um açúcar não refinado. Tudo que eu ensino aqui foi testado por mim e aprovado por mais de 8.000 alunas. Eu criei o Clube Pitadinha de Saúde para ser o seu porto seguro, para você nunca mais jogar ingredientes caros fora, com receitas de internet que não funcionam, e para você nunca mais comer bolo seco, sem glúten e pão ruim que esfarela. Vocês já provaram pão sem glúten de supermercado? É uma tristeza, gente. Eu já recebi de uma marca aqui que eu nem acreditei que aquilo vendia por aí. Aí a pessoa desiste e vai comer pão de trigo mesmo, né? Porque não dá. Daí fica inchada e estufada. Ninguém merece. Olha, não é só sobre receita, é sobre técnica, sem complicação. É ter o conhecimento de que se o seu forno estiver frio, ele vai estragar toda a sua receita. E eu te ensino exatamente o que fazer para evitar isso e garantir o sucesso sempre. E o que tem dentro do nosso clube? Eu vou mostrar tudo agora para vocês rapidinho. Módulo de bolos e muffins saudáveis, nosso queridinho. Só ele tem mais de 6.000 alunas. São mais de 20 receitas de bolos e muffins que não solam e não esfarelam, fofinhos de verdade, práticos de fazer à mão ou no liquidificador e com ingredientes acessíveis. Tem videoaulas e e-books super completos. Módulo do guia de cookies e biscoitinhos com receitas incríveis de biscoitinhos e cookies americanos deliciosos que fazem o maior sucesso. Muitas alunas já estão vendendo e faturando com eles. Inclui videoaulas passo a passo com ponto de massa e também recheios. Masterclasses exclusivas são aulas escolhidas pelas próprias alunas. No nosso grupo, as integrantes votam no tema favorito. A desse mês, por exemplo, foi o pão francês. Já teve pão de forma, bolo de noiva pernambucano e eu quero você lá para ajudar a escolher a próxima. Lá você também tem acesso ao aplicativo Secret Fit, as receitas do meu antigo delivery, nhoque sem glúten, panqueca, opções de almoço e jantar na palma da sua mão. E ainda tem o bônus do e-book Detox, perfeito para quem está começando essa vida saudável. Tem também o plano prático Lanches Saudáveis, meu novo e-book com mais de 30 opções congeláveis para a lancheira da criança ou para o seu lanche da tarde, inclusive com opções de cardápios. Tem também o suporte e comunidade. Eu não te entrego PDFs e sumo, eu tiro suas dúvidas individualmente no WhatsApp e temos a nossa comunidade na Hotmart para trocar fotos e experiências.
O clube é para quem quer parar de se frustrar no mundo sem glúten, para quem quer receitas que funcionam, para quem quer fazer comida gostosa para a família e até ter momentos de produção juntos, porque é tudo prático e possível, sem ingredientes estranhos, sem horas na cozinha. E você pode ir tranquila garantir sua vaga, tá? Vai lá e entrar para o nosso clube agora, que essa aula vai entrar como bônus dentro do clube para você rever quantas vezes você quiser e quanto você vai investir para ter acesso a tudo isso. Muito em breve, o Clube Picadinha de Saúde vai se tornar uma assinatura anual, ou seja, você teria que pagar todo ano para manter o acesso. Mas para essa turma, nós decidimos liberar o acesso vitalício. Isso significa que você paga uma única vez e o conteúdo é seu para sempre. Você assiste no seu tempo, sem pressa, e recebe todas as atualizações que forem feitas no conteúdo sem pagar nada mais por isso. E o valor para garantir sua vaga hoje é de apenas 12 vezes de R$ 35,89 ou R$ 347 à vista. É menos do que você gasta se você for comprar um pão ou um bolo sem glúten artesanal. E a sensação de poder fazer o seu próprio pão em casa, de forma simples, sem salvar, sem gastar horas na cozinha. Ou o bolinho do fim de semana com brigadeiro, um doce de leite, com a segurança de saber os ingredientes que tem ali, que eles estão te fazendo bem. Isso não tem preço. E claro que tem presente para quem age rápido. As 5 primeiras pessoas que se inscreverem hoje vão ganhar um kit primeiro passo. Eu vou enviar para casa dos que entrarem primeiro no clube de presente um termômetro de forno, que é essencial para você não errar o ponto dos seus preparos, um fouet e uma espátula de silicone. É o empurrãozinho que faltava para você começar com o pé direito. Agora é só para as 5 primeiras, tá? E para todo mundo que entrar hoje, vocês vão ganhar em primeira mão o meu guia de pães sem glúten, que será lançado no próximo semestre. Assim que for lançado, vocês serão as primeiras a receberem de presente. E para quem já é minha aluna ou tem qualquer e-book meu, você tem um crédito exclusivo. Todo o valor que você já investiu na nossa comunidade vira desconto para entrar no clube. Chama o nosso suporte no WhatsApp para pegar o seu cupom, tá? Isso é válido hoje. Agora, para a gente encerrar, eu preciso te dizer que você tem 2 opções hoje. A primeira é continuar tentando sozinha, buscando receitas aleatórias da internet, gastando dinheiro com ingredientes caros e se frustrando quando o bolo sola ou com o pão ruim que esfarela. Ou você tem a segunda opção, fazer parte de um espaço seguro, com receitas testadas, aprovadas, principalmente com o meu suporte para te ajudar em cada passo do seu caminho. Qual dessas escolhas vai te levar mais rápido para a vida saudável, sem restrições que você deseja? Vamos liberar o link de inscrição agora aqui no chat e também lá no nosso grupo VIP. Corre para garantir a sua vaga entre as 5 primeiras e levar o kit primeiro passo aí de presente para você. Eu quero ver quem é que vai ganhar. Coloca o link, por favor, aqui no chat e vamos aguardar vocês. Pronto? Ficaram prontos? Assim. Ficar. Prontinhos os nossos biscoitinhos. Maravilhosos. O cheiro que tá isso aqui, gente. Que delícia. Vamos organizar tudo aqui, porque agora vem a melhor parte. Chama a criançada, se você tiver, pra a gente banhar esses biscoitinhos. Mas é claro que antes a gente precisa deixar esfriar para poder banhar no chocolate. Só que eu já tenho alguns prontos que eu deixei de outra fornada e vou mostrar para vocês de pertinho como é que a gente vai fazer para banhar no chocolate. É muito, muito simples, tá?
A gente começa picando o chocolate grosseiramente mesmo, pode ser em gotas também. O importante aqui é que você use um chocolate de boa qualidade. Olha sempre os ingredientes, a composição de ingredientes do chocolate que você está comprando, para você não cair naquela de sabor chocolate. Veja os primeiros ingredientes desse chocolate. Se você tiver restrições com relação a açúcar e a leite, eu deixei algumas opções de marcas como sugestão lá no material em PDF. Agora, se você não tiver nenhuma restrição, é só ficar atenta aos componentes, tá? Massa de cacau, manteiga de cacau e ver a partir de 60% já é uma ótima opção. Em seguida, é só levar esse chocolate para derreter. Pode ser no banho-maria tradicional ou no micro-ondas. Aqui eu fiz derretendo de 30 em 30 segundos. Depois de 1 minuto ele já estava assim, tá? Coloco 30, mexo um pouquinho, depois coloco mais 30. Ele não derrete completamente e aí você vai mexendo até ele ficar assim derretido, vai derretendo com o próprio calor do recipiente e do chocolate, tá? E aí você coloca num prato e deixa uma parte no potinho. A gente vai usar das duas formas. E aí não tem mistério, é muito simples e fica uma delícia. Você vai pegando o biscoitinho que já deve estar completamente frio, com a ajuda de 2 garfinhos, você vai mergulhando no pratinho ou no pote. Tá? Você vai usando sua criatividade como você preferir. Pode melando todo o biscoitinho, só a camada de cima. Você vai vendo, usando a sua criatividade. Eu sugiro que você faça de diversas maneiras, porque fica, né, bem bonita a apresentação, fazendo de diferentes formas. Depois de decorar todos os biscoitinhos, é só levar à geladeira por 15 a 30 minutos para cristalizar. Então, essa camada de chocolate vai endurecer e estão prontos. Além de lindos, ficam a gracinha, né? São uma delícia. Você faz a combinação de ingredientes que você preferir, com os sabores que você quiser agregar, e essa camadinha de chocolate faz uma diferença, assim, fica surpreendente. E para embalar seus biscoitinhos de quinha, simples, baratinha e básica, um saquinho e um papel decorado. Esse papel é um papel tipo manteiga que eu comprei na internet, cortei no formato do saquinho e coloquei aí só para dar um charme, tá? Ele valoriza mais, né, o biscoitinho do que você colocar só no saquinho. E para agregar ainda mais valor à sua produção, você pode usar uma caixinha de presente, tanto para você que vai presentear quanto você que vai vender. Tem também muitas sugestões na internet, deixei o link para vocês da Shopee, tá? Então vão lá, confiram que tem opções fofas para vocês aí, não só para Páscoa, mas para o ano inteiro. Fazer uma embalagem bonita, né, faz toda a diferença. Gostaram de como ficou? Muito fofo, né? Lindinhos e uma delícia. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela chegou ao fim, mas a nossa jornada no Clube Pitadinha de Saúde está só começando. Quero desejar as boas-vindas aos novos alunos, às novas alunas. Eu e a minha produção vamos continuar um pouquinho aqui no chat, se vocês precisarem tirar dúvidas, e também lá no suporte do WhatsApp. O link com acesso vitalício e desconto continua valendo, tá? Mas lembre-se, as vagas para receber o guia de pães sem glúten, que será lançado no próximo semestre, são válidas só para quem adquirir hoje, tá? Só hoje. Preparem essa receita, aproveitem muito em família, presenteiem com ela, usem no dia a dia, porque ela só faz bem à saúde e é uma delícia. Postem nos stories e me marquem. Eu quero ver os coelhinhos de vocês arrasando por aí. Um beijo grande, fiquem com Deus e eu espero ver você dentro lá do Clube Pitadinha de Saúde. Até a próxima!